Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos voltando, né, para dar continuidade ao nosso estudo e nós nos reunimos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos trabalhar dentro daquela cronologia que nós apresentamos no último dia, né, no nosso encontro anterior. Nós falamos daquela sequência dos livros, né, os 16 livros aí que compõem esse ciclo, né, dos livros históricos, começando em Josué, no século 13 a.C., e indo até os livros de Macabeus, 200 anos antes de Cristo. Josué, né, o livro de Josué. O autor é desconhecido, como a grande maioria dos livros da Bíblia não tem um autor definido, né? Às vezes são vários autores ou alguns anônimos. E o livro de Josué ele é uma continuidade lógica dos livros do Pentateuco. Ele é o legítimo sucessor de Moisés, nomeado, né, por Deus. Josué, para que vocês se lembrem, ele é um daqueles dois que Deus disse que entraria na Terra Prometida, daquele grupo que saiu do Egito, né? Josué, o outro Calebe, né? Josué e Calebe, os dois únicos daquela geração. A geração que entra na Terra Prometida é uma nova geração. Esse livro, ele relata os acontecimentos do século 13, né? No período de Josué, basicamente falando sobre a entrada e a ocupação da Terra Prometida. Então Josué é o livro que conta para nós, né, a árdua, né, a difícil, a trabalhosa missão de ocupar a terra, né? Primeiramente, uma coisa dificílima para Josué foi ser considerado, né, o sucessor de Moisés. Moisés, que tem todas as prerrogativas de Deus, né? Deus fala com ele face a face, Deus, né, tem ele como o seu grande profeta, o seu grande sacerdote e assim por diante. E então Josué recebe essa incumbência de introduzir o povo e, sobretudo, né, fazer o povo cumprir as leis, né, recebidas por Moisés, as leis que Moisés recebe de Deus, que nós estudamos nos livros do Pentateuco. E Josué também vai fazer a divisão e a distribuição da terra entre as 12 tribos de Israel. Vejam no livro dos Números, no capítulo 26, que essa distribuição ela vai ser, né, dentro de uma justiça. Povo numeroso, território maior e assim por diante. Capítulo 26 do livro dos Números. E vai mostrar também as lutas, né? Como eu já disse várias vezes para vocês, que a ocupação não é pacífica. A ocupação ela vai se dar através de conquista. Então vai haver, né, vão haver várias batalhas para que o povo de Israel possa ir conquistando os seus territórios. Então o contexto histórico do livro de Josué é esse. Josué, juntamente com o povo de Israel, né, o povo de Deus, acampado nas planícies de Moabe, às margens do Rio Jordão, nos limites próximos da cidade de Jericó, e ali então eles estão, né, assim, se preparando para a tomada da Terra Prometida. E dentro disso, né, nós vamos trabalhar o livro nessa divisão didática, pedagógica, né? Primeiramente, do capítulo 1 ao capítulo 12, narra a conquista e a ocupação da Terra Prometida. Do capítulo 13 ao capítulo 21, a distribuição, a partilha, né? Esses capítulos, esses 9 capítulos, eles, na verdade, parecem um registro de cartório de imóveis, né? Onde nós vamos ler as dimensões do território de cada uma das 12 tribos. E, por fim, a conclusão, né, numa grande assembleia na cidade de Siquém, que Josué vai apresentar para o povo. Então,
o livro de Josué apresenta a conquista de Canaã, a conquista da terra prometida, a partir da promessa de Deus, capítulo 1, versículo de 1 a 9 de Josué, né, mostra o incentivo de Deus, né, assim, Deus impulsionando Josué, dizendo para ele que estava muito temeroso de assumir a difícil missão. Deus diz para ele: estarei contigo, não te deixarei, não te abandonarei. E uma coisa que Deus vai dizer para Josué insistentemente, né? Não temas, seja forte e corajoso, força e coragem. Então, essas são as palavras motivadoras, né? E Deus vai dizer para Josué também, vocês vão ver nesses primeiros versículos, que Deus vai dizer para ele que ele se mantenha alinhado com a palavra que foi dada a Moisés. Não se desvie nem à esquerda, nem à direita. E assim, né, nós começamos a falar sobre o livro, depois desse primeiro capítulo onde Deus incentiva, impulsiona e traz a motivação para Josué. O capítulo 2 narra para nós a breve história de Raabe e os espiões. O que é isso? Ainda lá, né, nas planícies de Moabe, Josué elege 2 membros, né, do seu grupo para ir até a cidade de Jericó, verificar as condições para que eles pudessem estabelecer uma estratégia, uma logística para invadir a cidade de Jericó. E quando eles adentram a cidade, né, eles acabam sendo descobertos, a presença deles é notada, e eles vão se esconder na casa dessa prostituta chamada Raabe, que quando recebe ali, né, uma guarnição dos militares de Jericó, procurando pelos 2, ela, né, teria escondido os 2 sob as palhas e não, eles não estiveram por aqui. E depois que a patrulha vai embora, ela manda que eles saiam numa direção contrária para retornar para o exército de Israel. E aí então ela pede: quando vocês ocuparem a terra, poupem a minha família. E os 2 espiões vão então, né, dar a ela a promessa, né, vão firmar um pacto de que ela e sua família seria salva, desde que eles não saíssem de dentro de casa no momento da ocupação. E para que a casa deles ficasse identificada, que ela colocasse um cordão vermelho, né, na janela, para que eles pudessem saber: ali nós não vamos tocar. E assim, né, vai acontecer quando há a invasão de Jericó. Pode seguir? E então, né, nesses preparativos iniciais, capítulo 2, 3, os preparativos para se atravessar o Jordão. E ali acontece novamente um feito maravilhoso, né, um milagre, um prodígio de Deus, que teria, né, separado as águas do Mar Vermelho para a passagem de Moisés e o povo liberto do Egito. E aqui, novamente, Deus vai, né, realizar esse feito, separando as águas do Rio Jordão, para que o povo pudesse atravessar a pé enxuto e chegasse, né, do outro lado das planícies de Moabe, já próximo às muralhas de Jericó. E aí tem uma narrativa, né, que vocês deverão ler, não dá tempo de eu falar tudo, né, como que isso vai acontecer, a ordem para que a arca siga à frente, tudo aquilo que a gente já comentou em outros momentos, né? Numa outra oportunidade, né, eu comento com vocês qual teria sido o fenômeno natural da separação das águas que Deus transformou numa coisa extraordinária. Assim como a queda do maná, assim como as codornizes, né, tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, casos, fatos naturais que Deus transforma em um fato extraordinário em benefício do seu povo, tá certo? E aí então, né, Deus vai mandar fazer uma marca ali naquele solo seco do rio, erguendo ali um altar, né, com 12 pedras retiradas do fundo seco do Rio Jordão, né, e para que isso seja lembrado posteriormente, né, e por toda a vida do povo de Israel. Tá
Bom, no capítulo 5, nós vamos ter duas narrativas importantes, né? Primeiramente, falando que Josué faz uma celebração da Páscoa. Lembrando, né, que quando Moisés tira o povo do Egito, capítulo 12 do livro do Êxodo, ele celebra a Páscoa antes da partida, né, antes da libertação, antes do faraó permitir a saída do povo, e depois, quando ele atravessa o Mar Vermelho, quando ele, né, se coloca em segurança, escapando do exército do faraó, ele celebra a Páscoa novamente, como nós vimos, e aí Deus estabelece leis complementares sobre a celebração da Páscoa. E aqui Josué vai, né, obediente ao calendário, ele vai celebrar a Páscoa também com o objetivo de marcar, né, a nova etapa da vida dele sob a proteção de Deus. E outra coisa que acontece também, que é registrado no capítulo 5, Deus ordena que o povo, né, os homens, fossem circuncidados. Por quê? Naquela mudança de geração, aquela geração que Deus disse, vocês não entrarão na terra prometida, e cada um deles, né, e todos eles foram morrendo aos poucos, surge uma nova geração, e essa geração que surge, ela não foi circuncidada. E a circuncisão, capítulo 15 do livro do Gênesis, é o código de aliança, né? É o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Quando Deus fala para Abraão, né? Todo homem nascido nas tribos de Israel serão circuncidados no 8º dia. E aquele povo que caminhou pelo deserto não recebeu a circuncisão, e para que eles, né, tivessem a marca da pertença, eles vão ser circuncidados. Leiam lá também como que isso se deu, né? E o capítulo 6 é emblemático no livro de Josué, porque ele fala justamente do grande feito, né? A conquista de Jericó. Recentemente celebramos na paróquia, né, o cerco de Jericó, que relembra esses momentos, né, onde Deus fala com Josué e dá a ele as normas, né, as ordens necessárias para conquistar Jericó, que era uma fortaleza, né, assim, muito resistente. Então, a vitória será a partir da ação de Deus na presença da arca. Então, Deus vai dizer, dai volta à cidade durante 6 dias, tá? E no 7º dia dareis 7 vezes volta à cidade, tocando as trombetas. E aí, né, quando o som da trombeta naquele 7º dia soar forte, né, quando o som, né, estiver replicando, o povo deveria promover um grande clamor, e com isso as muralhas de Jericó vieram abaixo. E isso, né, você lê o capítulo 6, uma narrativa muito bonita. E lá no capítulo 6, pode avançar, né, então aí, né, a destruição das muralhas e a invasão da cidade. E lá no capítulo 6, fala de uma coisa que está registrada no capítulo 7. O crime de Acã, o anátema. Vejam bem vocês, rapidamente, já falei com isso sobre vocês. O herém, interdito e anátema. 3 palavrinhas para significar uma mesma coisa. Deus, né, em algumas circunstâncias, ele vai dizer para o seu povo, toma de assalto determinada cidade e condena essa cidade ao herém, ao interdito. Significa o quê? Que não é para deixar vestígios, né, de nenhuma espécie, nem de pessoas, nem de bens, né, que tudo deveria ser dedicado ao interdito e exterminado. E diz, capítulo 13 do livro de Deuteronômio e capítulo 20 do livro, né, também do livro do Deuteronômio, explica, né, vai lá e leia novamente como que se aplica a lei do anátema, né, que diz simplesmente o seguinte, aquele que tomar para si algo que tenha sido dedicado ao interdito, ao anátema, será morto, será, né, eliminado do povo. E esse sujeito, né, chamado Acã, da tribo de Judá, ele não se conteve diante ali de tanta riqueza, de tanto ouro, de tanta prata, e ele tomou para si alguns pertences
dedicados, né, declarados ao interdito, e a partir disso vocês vão ler rapidamente ali que o povo de Israel começa a sofrer reveses nas suas batalhas, nas suas guerras, e Deus vai dizer, alguém cometeu crime contra o anátema. É feito uma investigação, né, faz-se ali um CSI e levanta que foi esse Acã, né, que não se conteve e atraiu para si e para o povo, né, a maldição. E ele vai ser apedrejado e morto, né, por conta desse acontecimento. Então isso está relatado no capítulo 7. Leiam, se não entender, volta lá no capítulo 13, né, de Deuteronômio, que você vai entender essa questão do interdito ou do anátema, né? Nós vamos parar por aqui, para não ficar um vídeo muito pesado. Próximo encontro eu vou falar para vocês, né, sobre a entrada das tribos de Israel em direção ao sul do território da Terra Prometida, fazendo as batalhas e tomando posse, né, das terras. Inclusive no capítulo 9 e 10 tem um fato até interessante, jocoso, né, que aconteceu com um povo chamado Gabaonitas, né? Eles moravam no território de Gabaon. E aí então a gente conversa na próxima oportunidade. Assistam, né? Pensem, leiam, para a gente poder ir prosseguindo. Ficamos por aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.